Quer imitar no Cartola FC? Então você chegou no vídeo certo. Nesse vídeo aqui, eu vou te passar boas estratégias para você se diferenciar também na rodada e passar as melhores dicas por posição para a rodada 28 do Cartola FC 2024. Tudo isso com base nas estatísticas, cruzamento de scouts e análise de futebol. E tudo isso também depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco do canal aqui é o Cartola FC, Fantasy Game de modo geral e futebol também de modo geral, tá? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, tá? E bom, como eu estava falando para vocês, o foco aqui vai ser passar uma baita análise para ajudar vocês a mitarem na rodada 28. A gente vai começar fazendo um giro de notícias sobre os jogos que a gente teve aí no meio de semana e o que eles impactam na rodada do Brasileirão aí. Depois a gente vai passar dicas por posição. Vamos mostrar nossa tabelinha de meias e de atacantes que a gente traz lá pela nossa inteligência artificial, com nossos cruzamentos de scouts. E nessa rodada também, eu trouxe uma tabela diferente sobre os goleiros, que vai ser bem interessante, tá? Então, gosto de fazer esse resumo aí antes de começar o vídeo. Deixa eu compartilhar a tela com vocês para a gente começar fazendo esse giro de notícias, tá? Então, a gente teve aqui, o primeiro jogo da rodada é Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Às 6h30. E aí, já quero falar para vocês, primeira dica, digamos assim, para vocês não perderem a live, tá? Nossa live deve começar por volta das 5 horas da tarde. A gente vai até o fechamento de mercado ali, tirando dúvida do pessoal, analisando o time, fechando o nosso time aqui do canal também, tá? Então, não perde aí a live amanhã às 5 horas. Por isso que é importante ativar o sininho, né? E vamos lá, começar aqui, vamos falar um pouquinho dos jogos aqui, bem rápido, né? A gente já fez um vídeo na terça-feira em que a gente se aprofundou bastante nisso daí, na análise dos jogos, favoritismo, mapa da SG, enfim. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Então a gente tem Palmeiras e Atlético Mineiro, o Galo se classificou aí no meio de semana contra o Fluminense, né? Ganhou de 2-0, 2 gols do Deivinho, né? Deivinho monstro. Mas foi um jogo bastante cansativo para o Galo, tá? Então a gente vai ter a escalação, mas eu imagino que o Atlético Mineiro venha com um time bem reserva, tá? Então tá aqui no ataque dúvida Cadu, Paulinho, Hulk. Eu acho que assim, talvez jogue o Daverson, tá? Scarpa acho que não vai pro jogo, Paulinho acho que não vai pro jogo, Hulk também não, Arana, tá? Então, Palmeiras que eu acho que já era favorito. Se o Galo realmente vier reserva, acho que o Palmeiras cresce ainda mais nesse favoritismo, tá? Do lado do Palmeiras, como eu já tinha adiantado para vocês, a tendência é que o Estevão não volte para esse jogo, tá? Então, o Estevão acabou tendo uma contusão, ele não treinou aí muito durante a semana, então a tendência é que realmente no Palmeiras venha com Veiga, Maurício e Felipe Anderson, né? Com Flaco Lopes lá na frente. Então a gente já falou ali que Flaco é uma ótima opção, falamos dos meias do Palmeiras, no setor defensivo, Gustavo Gomes, o Everton, Giai, tá? São peças interessantes aí para a rodada, tá? Giai que provavelmente vai ser titular, o Marcos Rocha também teve uma lesão, tá voltando aos poucos, a princípio o Giai vai ser o titular, tá? Botafogo e Grêmio, Botafogo se classificou, eliminou o São Paulo nos pênaltis, num jogo também muito extenuante, tá? Luiz Henrique saiu passando mal, literalmente, tá? Passou muito mal mesmo, mas vários jogadores saíram com questão física ali, o Almada saiu muito, ele não saiu do jogo, mas ele estava visivelmente esgotado, tá? Igor Jesus também tava para ver que ele tava muito cansado no final do jogo. Vitinho, Alex Telles saiu tipo esgotado também. Então assim, o jogo muito cansativo pro Botafogo. Eu imagino que o Luiz Henrique não vá para o jogo. Eu não me surpreenderia se, apesar do Botafogo estar disputando o título, o Arthur Jorge não fizesse uma mudança pontual ou outra. Claro que vai focar no Brasileirão, vai tentar de todo jeito essa vitória, mas alguns jogadores, por exemplo, Alex Telles, eu não sei se vai ter condição de jogo. Vamos ficar de olho também no Igor Jesus, no Almada, tá? Nas notícias aí, tá? Mas jogo bem cansativo. De qualquer jeito, acho que o Botafogo é favorito. Dá pra pensar numa pecinha de SG do Botafogo, uma pecinha ofensiva é sempre muito forte, tá? Juventude e Bragantino. O Bragantino empatou com o Inter aí no meio de semana, 2-2, né? Eu acho que o Juventude continua ainda sendo favorito por jogar em casa, né? Ficar de olho aí no Gil Bagol, para quem quer diferenciar, no Ronaldo, enfim. Mas acho que não teve tantos impactos aí, tá? Só o fato de que o Bragantino tem um tempo de descanso menor que o Juventude ainda joga em casa, acho que aumenta um pouco o favoritismo, tá? Atlético Goianiense e Fluminense se enfrentam, o Fluminense é favorito, deve ter a volta realmente do Thiago Silva, como a gente tinha apontado aí, então cresce o potencial de SG do Fluminense, vale ter alguma pecinha defensiva do Fluminense, tem o John Arias,
Fluminense que foi eliminado da Libertadores, então agora é foco total em fugir do rebaixamento, que tá perigando de novo ali, entrou na zona de rebaixamento, então acho que o Fluminense focado agora totalmente no brasileiro, enfrentando um time mais fraco, o Fluminense é bastante favorito, tá? Fortaleza e Cuiabá. O Fortaleza tomou um sapeco do Corinthians, né? 3-0 lá em Itaquera. O Corinthians atropelou o Fortaleza, já foi com um time meio misto ali, né? Agora o Fortaleza vai totalmente focado no Brasileirão, buscar realmente essa vaga no G4. Quem sabe ali, se o Palmeiras e o Botafogo vacilar, vai tentar buscar o título. É difícil, né? Mas acho que jogando em casa, o Fortaleza é bastante favorito. Ficar de olho aqui no Marinho, no Renato Kaiser, no Pochettino, tá? O time do Cuiabá tá muito mal mesmo. Acho que o Fortaleza tem um dos principais potenciais de SG. O Brits é um baita nome para a rodada. O problema é só se ele vai para o jogo ou não, né? Mas é um nome interessante. As peças defensivas do Fortaleza também. Felipe Jonathan, João Ricardo, tá? Fortaleza bastante favorito. São Paulo e Corinthians vem motivado aí, né? Depois da classificação ali na Sul-Americana, né? Jogando um bom futebol aí. E o São Paulo, enfim, tentando recolher os cacos de uma eliminação doída ali na Libertadores nos pênaltis, né? O time teve várias chances. Lucas Moura perdeu pênalti, Caleri perdeu pênalti na disputa de pênaltis, Caleri perdeu um gol debaixo da trave, né? Então, enfim, acho que o São Paulo vem motivado para tentar. Clássico é sempre um fator de motivação, o jogo vai ser em Brasília, né? Só a torcida do São Paulo, apesar de que alguns corintianos estão indo lá para Brasília, não sei como é que vai ser essa questão, a segurança pública lá de Brasília vai ter que tomar conta disso, mas um jogo difícil, tá, pessoal? Como falei, eu particularmente vou fugir para a Liga Clássica desse jogo. Quem quiser apostar no Lucas Moura, num Garro ali, podem ser peças interessantes sim, tá? Bahia e Criciúma, Bahia favorito, nenhum dos times... Não, Criciúma jogou, né, no meio de semana, ganhou do Grêmio de 2-1, um time que cedeu bastante chance pro Grêmio fazer gols, tomou mais um gol de meia, a gente vai comentar isso de novo, então ficar de olho em Tassiano, Cauli, Everton Ribeiro, todas as peças interessantes aí, tá? Cruzeiro e Vasco, o Cruzeiro passou ali, né? Empatou 1-1 com o Libertad, enfim. É que eu falei, tá difícil confiar no Cruzeiro, é um jogo que tava meio decidido por causa da ida, né? Que foi 2-0. Mas enfim, é aquilo, né? Assim, eu acho que confiável do Cruzeiro é o William, tá? Só. De resto, eu não confio mais em ninguém. E o William eu confio assim. Normalmente eu diria assim: jogo em casa, o William é unanimidade pra rodada, enfrentando o David, que é um cara que perde a posse de bola. A fase do Cruzeiro tá tão instável que eu nem coloco ele como unanimidade total, tá? Acho que é um nome muito forte para quem tá liderando, mas para quem precisou usar, dá até para tentar fugir do William, tá? Internacional e Vitória, o Inter empatou em 2-2 com o Bragantino. É um time que tem criado muita chance ofensiva, tá? E teve assistência do Bernabei para gol do Borré, tá? Então uma dupla muito forte aí para a rodada, né? O Alampa jogando muita bola também, finalizou bastante. O Wesley de novo fez um bom jogo ali. Então a gente vai focar nisso. O Rogel, lateral, zagueiro do Inter, saiu machucado. Então entrou o Igor Gomes durante esse jogo, então eu imagino que ele seja titular aí, né? É um cara bom de cartola, dá pra gente tentar ficar de olho nele aí como uma peça diferente na zaga. Bernabéu, unanimidade total. Tem que ter peças ofensivas do Inter, quem sabe uma dobra. Alan Patrick também é um nome interessante. Enfim, o Inter fez um bom jogo contra o Bragantino, apesar de sair empatado ali, né? Finalmente, Flamengo, né, eliminado aí, né, empatou 0-0, jogo patético do Flamengo. Trabalho do Tite, não sei, acho que vocês podem até deixar nos comentários ali, mas para mim o trabalho do Tite já deu, né? Jogo muito fraco, muito abaixo, Rascaeta não jogou nada, De La Cruz não jogou nada, tá? Atlético Paranaense também tomou um atropelo do Racing, 4-1 pro Racing, né, lá na Argentina. Foi eliminado, tinha ganhado de 1-0 o primeiro jogo, não deu chance, assim, o Racing para o Atlético Paranaense. Então, dois times que vivem fase complicada, dois times que o Atlético Paranaense tocou de técnico, o Flamengo tá com uma troca de técnico iminente, então assim, difícil de confiar, é sempre aquilo. A Rascaeta é sempre um cara bom de cartola, rei do cartola, né? Mas tô até a camisa dele aqui, mas é difícil de confiar, tá? Uma fase muito ruim do Flamengo mesmo. O Arrasca e De La Cruz fizeram um jogo muito abaixo, enfim, muito difícil, tá? Mas é isso, pessoal. Giro de notícias agora vamos começar a passar para as dicas por posição aí, tá? Então vamos vender todo o nosso time aqui, tá? E vamos começar falando aqui da posição de lateral, que eu acabei de falar, né? Então, assim, eu sempre trago os atletas favoritos aqui para vocês, vamos trazer aqui de novo, tá? Então, eu não coloquei o Bernabei aqui entre os favoritos, por quê? Para mim, o Bernabei é unanimidade total para a rodada, tá? Então, até vindo aqui no Cartola FC Brasil, que é um site que eu gosto bastante, sempre falo para vocês aqui, ó, lateral Bernabei. Eu acho que ele é mais unanimidade do que o próprio William, tá? Então, vivendo um momento espetacular aqui no Cartola,
gerando muita média básica, participando de gol, participando ofensivamente, deu assistência ali contra o time do Bragantino, né? E vai enfrentar o time do Vitória, que cede bastante ponto para o lateral esquerdo, tá? Então, a gente vê aqui o Juba fazendo 16,2, aqui o Reinaldo 14,8, né? Então, um time que cede bastante ali, o time do Vitória, né? Cede bastante desarme, principalmente para laterais esquerdos, né? O Mateuzinho caindo por ali, às vezes o Gustavo Mosquito caindo por ali, tá? Então, Bernabé para mim é unanimidade para a rodada, tá? A segunda vaga, pessoal, da lateral, quem quisesse ir mais na segurança, seria o William, tá? Seria o nome mais tranquilo ali para a gente fechar nossa lateral. Para quem tá liderando. Mas para quem precisa diferenciar, eu acho que dá para tirar o William, pensando nesse contexto do Cruzeiro muito mal, o time do Vasco melhorando bastante seu nível de jogo aí. E aí eu trouxe algumas peças que eu acho interessantes de vocês apostarem, tá? Então, deixa eu voltar com os atletas favoritos aqui. Então a gente tem um Luciano Juba, tá? Que tá vivendo um momento espetacular, tá? São 6 rodadas seguidas, passando de 6 pontos, gerando muita média básica. É um cara com bom potencial de SG também na rodada, tá? O Luciano Juba aqui do Bahia. É um cara que me agrada. Eu gosto bastante do Vitinho. Eu até falei no último vídeo, de novo trazendo aqui para vocês, para quem não viu o último vídeo, se a gente olhar aqui perda de posse de bola, os jogadores com maior média de perda de posse de bola, a gente vê o Soteldo, né? E o Vitinho vai justamente enfrentar ele. Ele é um cara muito bom, né? Pelo menos os jogos que eu vi dele ali no Brasileirão, na Libertadores, é um jogador que se mostrou bastante ofensivo, que desarma bastante também, né? A questão só vai ser a questão física, de se ele vai estar 100% fisicamente, mas é um cara interessantíssimo aí para a rodada, tá? O Vitinho. E eu gosto muito, muito mesmo do Felipe Jonathan, tá? Se a gente olhar aqui, ó, deixa eu trazer nosso cruzamento de scouts aqui. Felipe Jonathan, do Fortaleza. Então, é um cara que vem de 2 rodadas muito boas, tá? Aliás, a gente pode até esticar um pouco mais aqui. Ele realmente vem tendo um bom desempenho, com bastante média básica. E enfrenta esse time do Cuiabá, que foi isso: 12,5 para o Bernabé, 6,4 para o Caio Paulista, 8,3 de média básica para o Rubens, 9,5 para o PK, assistência para o Ayrton Lucas. Então, Felipe Jonathan tem um grande cruzamento de scout para a rodada, tá? E a gente ainda deixou de fora aqui dos nossos favoritos o Giai do Palmeiras, tá? Ainda tem uma certa dúvida, mas a gente vai ter a escalação. Se o Giai for pro jogo, nome excelente também, tá? Então, assim, uma rodada recheada de bons laterais. A gente tem o Bernabé para minha unanimidade. Quem quiser ir mais na segurança total, que vai ser o meu caso aqui, porque eu vou usar um pouquinho do meio para frente ali, eu vou com o William, tá? Mas a gente tem ótimas opções para usar. Então, Vitinho, Luciano Juba, Felipe Jonathan, são peças interessantes. Tem o Giai também, ainda que poderia ser interessante aqui, tá? Por enquanto a gente vai assim. Na live amanhã a gente pensa se a gente vai com o William mesmo na segurança ou se a gente tenta uma ousadia com outro lateral aqui, tá? Vindo para a zaga, pessoal, quero trazer alguns nomes interessantes aqui que a gente tem. O primeiro deles é o Brits, tá? Vou escalar ele no meu time, por enquanto ele tá provável aqui, tá? Mas por quê? Pelo seguinte, tá? O time do Fortaleza tem o segundo melhor potencial de SG. A gente trouxe isso lá no vídeo de terça-feira. Quem quiser pode voltar lá para dar uma olhadinha, tá? Mas enfim, Fortaleza é o melhor mandante da competição, enfrentando o Cuiabá, que é um dos times que menos cria chance de gol, tá? Então, Brits tem esse potencial legal. E se a gente olhar de novo aqui no Cartola FC Brasil, essa questão dos zagueiros do Fortaleza, né? A gente vai ver que o time do Cuiabá é o time que mais cede pontos para zagueiro. Se a gente pegar o retrospecto mais recente aí, considerando mando de campo também, ó, média de 6,85, disparadaço, é o time que mais cede, né? E tem cedido alguns golzinhos de cabeça. Então, o Mercado fez gol de cabeça, Murilo também, o Wagner Leonardo também, e ainda tem cedido alguns desarmes, tá? Então, é uma recorrência muito boa, tá? Então, eu quero ter o Brits no meu time, para mim é uma peça muito interessante. A segunda vaga da zaga, pessoal, acho que tá mais em aberto, tá? A gente tem, por exemplo, um Gustavo Gomes, do Palmeiras, que é um cara que tem sempre seu potencial de SG, tem o potencial da bola aérea. Eu acho que sem o Estevão, ele é o cobrador de pênalti do Palmeiras, tá? Então, esse é um potencial legal para ele. Tem a dúvida, ele seria o Veiga, mas eu acho que seria o Gustavo Gomes mesmo, tá? Então é um cara interessante. Outro cara interessante é o Thiago Silva, tá? Tá dando um spoiler, eu não vou mostrar para vocês, que é um material que a gente manda só para os sócios, mas lá na nossa planilha de A, que a gente vai mostrar para o meias e para os atacantes, para zagueiro, ele tem gostado muito de zagueiros do Fluminense, tá? Então o Thiago Silva é um nome muito bom. O problema um pouquinho do Thiago Silva é que ele é meio inimigo da média básica, né? Então, o Thiago Silva tem 7 desarmes aí, né, em bons jogos aí já no campeonato. Então não é um cara muito desarmador, mas enfim, nunca negativou, é um cara que não comete muita falta, é um nome interessante sim para a rodada, tá? Eu gosto bastante do Thiago Silva, sim. E o nome que eu vou trazer para vocês aqui, que vai ser minha escalação por enquanto, vai ser do Gabriel Xavier, tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui
o nosso dashboard que a gente traz para os sócios lá, é um material que traz bastante estatística, tem desempenho dos times aqui, tá? Tem cedido versus conquistado, né? Até se eu mostrar para vocês aqui de zagueiro, ó. Zagueiro, visitante, últimas 10 rodadas, vocês vão ver como o Cuiabá se destaca aqui, ó, como disparado o time que mais cede pontos para zagueiro. Tem mapa de scout por posição, enfim, bastante coisa. Mas o que eu vou mostrar aqui dessa posição dessa parte do dashboard é essa questão dos zagueiros. E olhar os zagueiros com melhor média básica como mandante, tá? Então a gente vê aqui disparado, se a gente filtrar pelo mando de campo, o Gabriel Xavier é o melhor zagueiro de média básica do campeonato, olhando o mando de campo, tá? Então é um cara que se destaca bastante nos desarmes. O time do Bahia tem um potencial de SG, vem de 3 jogos segurando SG em casa. Eu quero ter uma pecinha do Bahia, então vou com Gabriel Xavier e Brits, tá? Ali no nosso setor defensivo. Como eu falei, Gustavo Gomes também seria uma peça interessante, o Thiago Silva também seria uma peça interessante, e como eu falei, com a lesão do Rogel e a entrada do Igor Gomes, acho que ele também poderia ser uma peça bacana aí para a rodada, tá? Depois a gente vai montar o banco de reservas, que o Brits é sempre uma questão ali de quem que a gente escalar no banco. Lá no final do vídeo a gente vai mostrar o banco de reservas para vocês, e acho que nessa rodada, pelo menos, a gente tem um nome um pouco mais interessante para a gente colocar aqui no banco de reservas, tá? Mas é isso, zagueiros e laterais. E agora, como eu tinha prometido para vocês, a gente já trouxe os atletas favoritos aqui, o Everton e o João Ricardo, tá? Mas vou trazer para vocês uma tabelinha nova aqui para goleiros, tá? Eu sempre trago para vocês aquele FD Gol, né? Mas agora eu trouxe uma coisa diferente, tá? Então a gente está compartilhando com vocês aqui. Eu trouxe estatísticas de eficiência defensiva. E quanto maior essa coluna aqui, maior a eficiência defensiva do time. Então a gente vê o Bahia com uma eficiência defensiva muito boa, tá? A gente vê aqui o time do Palmeiras com uma eficiência defensiva legal, o time do Fortaleza também, tá? E aqui a gente vê time ineficiente. Então, a gente vê o time do Cuiabá muito ineficiente ofensivamente, tá? A gente vê o time do Criciúma também com uma ineficiência grande, o time do Atlético Mineiro também, o time do Atlético Goianiense, tá? Então, vários times com ineficiências. E aí, a gente criou um índice aqui combinando a eficiência defensiva com a ineficiência ofensiva, tá? E aí ele retornou, eu não sei direito ainda, é a primeira vez que eu tô criando essa estatística aqui, não sei muito bem como é que ela vai responder, mas os times com melhores índices foram o Fortaleza, 6,6, o time do Bahia aqui, 6,3, o time do Palmeiras, 4,5 e o time do Fluminense, tá? 3,8. Depois apareceu o Botafogo aqui, também seria opções interessantes. Então, se a gente tivesse que trazer aqui nomes interessantes, eu trouxe o Everton e o João Ricardo. João Ricardo que aparece com o melhor índice ali para a rodada, talvez seria o goleiro mais seguro aí para a rodada. Como eu já tô com o Brits e não quero dobrar essa zaga do Fortaleza, eu vou, e já tô também com o Gabriel Xavier, não quero dobrar a zaga do Bahia, eu vou com o terceiro goleiro com melhor eficiência, que é o Everton, tá? Apareceu com um índice legal, o Palmeiras tem um bom potencial de SG, o Galo deve vir meio reserva, então vamos com o Everton aqui no nosso gol, tá? O Fábio também seria uma opção bacana, então ó, a gente já trouxe 3 ali, né? João Ricardo, Marcos Felipe e o Everton. Fábio também seria um nome interessante ali, pensando naquele quesito de que o Thiago Silva vai muito bem no SG, mas ele não gera muita média básica. O time do Atlético Goianiense é muito ineficiente ofensivamente, então o Fábio pode se aproveitar disso, também seria um goleiro interessante. Se a gente tivesse que fechar um top 5 ali, talvez um John ou o Rocher seria uma opção interessante ali de goleiro, tá? Uma rodada com bastante goleiro também para rodada, tá? Enfim, fechamos nosso sistema defensivo assim. Técnico, pessoal, aqui para a rodada, tá? A gente tem talvez 5 times bastante favoritos aqui. Aliás, um detalhe interessante que eu até postei lá no nosso Instagram, tá? Por que o time do Internacional tem aparecido com favoritismo grande, tá? É o time que tem o melhor potencial de SG e um dos melhores potenciais de marcar gol na rodada, segundo as estatísticas. Só tomar cuidado uma questãozinha aqui, que o time do Vitória, fora de casa, tem tido um bom desempenho, tá? Então aqui, ganhou de 2-0 do Atlético Goianiense, mas é um time fraco. Ganhou de 2-0 do Palmeiras, mas o Palmeiras estava reserva. Nos jogos que ele enfrentou times mais concentrados no Brasileirão, Vitória foi muito mal. Perdeu do São Paulo de 2-1, perdeu o Clássico do Bahia, perdeu para o Grêmio também, então tem tido um desempenho ruim, por isso que o Internacional aparece como um grande favorito, tá? E outro time que aparece aqui, o Botafogo, tá? Que não aparece tanto lá em cima no favoritismo, por quê? Porque o Grêmio tem feito um ótimo desempenho fora de casa, tá? Então, empatou com o Bragantino, ganhou do Criciúma, ganhou do Cuiabá, ganhou do Atlético Paranaense e empatou com o Corinthians. Em casa, vocês viram que o Grêmio perdeu ali do Criciúma. Em casa tem tido bastante dificuldade, mas fora o Grêmio tá muito bem, tá? Então, por isso que ali nos favoritismos, o time do Botafogo não aparece tanto assim, tá?
Quem quiser ver outros times ali, eu postei também do Palmeiras, postei do Fortaleza, postei do Bahia também, esses mesmos conteúdos aqui nesses favoritismos, tá? Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, segue a gente no Instagram também, né? @cartodados, vale bastante a pena, tá? Mas, dito isso, a gente colocando os técnicos favoritos para a rodada, vocês viram que quem aparece como principal favorito é o Inter. Então, eu vou com o Roger Machado aqui no meu time, tá? Então, assim, estamos fechados com o nosso sistema defensivo, uma dobra do Inter e uma peça de SG de cada um dos favoritos aí para a rodada, tá? Então, acho que é um time bastante forte, olhando as estatísticas também. E vamos agora para o meio e para o ataque. E como eu tinha prometido para vocês, a gente vai trazer aqui para vocês nossa planilha de inteligência artificial, cruzamento de scouts e tudo mais, tá? Antes disso, só pedir para vocês de novo, tá? A gente sempre pede. Inclusive, eu tô trazendo essa planilha aqui, que é exclusiva para os sócios, tá? É uma planilha que a gente manda só para os sócios. Eu tô trazendo aqui no vídeo aberto. Vocês bateram a meta de likes, tá? Aliás, eu coloquei uma meta de like de 250 likes e vocês bateram 350, tá? Então, só que vocês são muito monstros, tá? Não tem o que falar, agradecer demais. Falei para vocês que a gente estava com a meta de chegar até os 5 mil inscritos até o final do ano. Começamos com 2 mil, estava com a meta de chegar até os 5 mil, vocês já bateram 4.100. Vamos continuar numa crescente aí, pessoal. Vamos chegar até amanhã, 4.150 de inscritos aqui. Eu acredito em vocês, então dá aquela moral, se inscreve no canal, manda pro sobrinho, pra tia, pro tio. Segue esse cara que ele é maneiro, ajuda nós no Cartola, enfim. Dá essa moral pra gente, deixa o like também. Vamos colocar uma meta aí de 300 likes e eu já conto o que a gente mostra para vocês, tá? Então vamos lá, tabelinha de meias para vocês aqui na área, tá? Para quem não conhece, a gente traz aqui um score da nossa inteligência artificial, que a gente compila várias informações ali do campeonato, score de jogo, score do jogador, enfim. São vários quesitos ali para a gente mostrar nossa score de inteligência artificial. A gente tem também uma probabilidade do jogador participar de gol ou assistência, tá? A gente olha mapa de calor, várias outras questões interessantes aí, tá? Tem a média cedida, média básica, média no mando, tá? Então, a gente tem essa planilha para todos os jogadores, para todas as posições. Eu vou mostrar aqui de meio de atacante para vocês. Quem quiser ter acesso a todos os outros conteúdos que a gente mostrou, dashboard e tudo mais, vou deixar o link aqui fixado nos comentários, nosso plano de sócios, tá? Tá R$24, tem time exclusivo, tem grupo do WhatsApp. Vou deixar o link para vocês conferirem aqui, tá? Mas enfim, pessoal, trazendo aqui, primeiro, os jogadores que aparecem com melhor probabilidade de participar de gol são Alan Patrick e John Arias, tá? Com 49% e 48% respectivamente, tá? Realmente, para quem tá liderando as ligas, são dois nomes bem difíceis de fugir, né? Por que eles aparecem com tanta probabilidade de participar de gol? Porque os dois são cobradores de pênalti do seu time, cobram bola parada também, todas as jogadas acabam passando pelo pé deles, né? Eles controlam bastante o jogo desses dois times, do Inter e do Fluminense, e enfrentam adversários que têm tido uma dificuldade, né? Então a gente mostrou ali o Vitória fora de casa com bastante dificuldade defensiva, tomando alguns gols ali. O Atlético Goianiense a gente não precisa nem falar, é um time muito frágil, né? O lanterna do campeonato, o Fluminense focado ali, então aparecem jogadores com bastante probabilidade de participar de gol, tá? Gosto bastante. E a gente deixou alguns jogadores aqui sem aparecer nada, né? Fechado ali, que a gente deixou mais para os sócios. Mas se vocês baterem a meta aí de 300 likes, tá? E também a gente chegar ali nos 4.150 inscritos, a gente mostra para vocês esses jogadores que ficaram fechados aqui para os sócios, tá? Mas enfim, além desses dois jogadores que eu acho que são bastante interessantes mesmo, quero trazer alguns outros jogadores para você apostar. Então, você pode fechar o meio de campo com eles, tá? Ou você pode, inclusive, tirar ou Alan Patrick ou Arias, quem quiser se diferenciar, para tentar trazer esses caras, tá? Então, primeira coisa que eu acho interessante, o time do Criciúma é o time que mais cede pontos para meias, tá? Nos últimos jogos aí. E um detalhe interessante também é que em todos os últimos 5 jogos do Criciúma fora de casa, ele tomou um gol de meia. Isso não estava considerando o jogo contra o Grêmio. E aí foi lá e gol do Vidia Sante também, tá? Então, eu quero muito fazer uma apostinha nesse meio de campo aqui e uma pecinha do Bahia, tá? Se a gente comparar, eu sei que o Jean Lucas, por exemplo, tem mais média básica do que o Tassiano. Mas o Tassiano tem muito mais probabilidade de participar de gol do que o Jean Lucas. Ele, inclusive, está no top ali de jogadores com probabilidade de participar de gol, tá? O Tassiano. Então, na comparação entre esses dois, eu gosto um pouquinho mais do Tassiano e vou escolher ele. O Everton Ribeiro também seria uma opção bacana aí para a rodada, tá? Então, por enquanto, a gente vai colocar o Tassiano no nosso time, com uma aposta mais diferente aqui para a rodada, tá? Acho que é um nome interessante.
Outro time que tem cedido bastante ponto para meia é o Galo, tá? O Galo tem tomado bastante gol, aliás, a zaga do Galo tem tido bastante dificuldade de se defender ali, ainda mais com o time reserva, então é uma opção também bastante interessante. Teria o Felipe Anderson, que também tem gerado bastante média básica, mas quero trazer um nome diferente para vocês, o Rafael Veiga, tá? Também com uma probabilidade boa de participar de gol, com baita score, tá? Para a rodada ali, se a gente pegar até os principais scores, a gente vê que o Arias tem o principal score aqui para a rodada, tá? O Veiga aparece com outro interessante aqui na frente dos demais, tá? Então, eu gosto bastante. O Tassiano não aparece lá com aquelas coisas, mas muito porque a média básica dele não é tão boa assim, tá? Por isso que ele acaba ficando um pouco mais atrás dos demais, tá? Então, o Veiga também é um nome interessante para a rodada aí, me agrada bastante. A gente teria os nomes do Fortaleza ali, que são interessantes. Trouxe aqui Garro, Lucas Moura, né? Enfim, acho que são peças bacanas aí. A gente tem o Arrascaeta, que é sempre um nome interessante. O problema é que a fase dele do Flamengo não tá boa, tá? Mas para fechar um top 5 que a gente sempre traz aqui, então, ó, trouxe Alan Patrick, Arias, Tassiano, Rafael Veiga. E para fechar o nosso top 5 aqui, vou trazer o Almada, tá? Um nome um pouquinho diferente, mas tá com um score bem bacana aqui, ó. 4,22. É um cara que tem crescido aqui de média e de média básica, tá? Mas o principal destaque sobre o Almada, pessoal, é olhando o jogo, tá? Assistiu o jogo contra o time de São Paulo, jogou muita bola, fez gol, cobrou o pênalti decisivo, tá? Então, a Almada tá jogando muita bola, tá? Tô gostando bastante dele. É uma peça de aposta legal, tá? Então, trouxe os atletas favoritos para vocês aqui, que é esse nosso top 5. Mas vocês viram ali na tabela que a gente tem alguns outros jogadores que têm bastante potencial também. Depois a gente pode, na live de amanhã, mostrar mais desses outros jogadores, tá? Então, para fechar o nosso time aqui, eu vou com o Arias, que apresentou o melhor score para a rodada. E eu não vou com a Lampa, tá? Eu até tinha dito no vídeo de terça-feira que ele era unanimidade. Eu acho que é um nome muito forte. Para quem tá liderando, acho que vale muito a pena ir com a Alan Patrick aqui no time de vocês, tá? Mas eu quero fazer uma aposta ousada. Então, vou com o Arias, Tassiano e vou com o Rafael Veiga no nosso time aqui, tá? Vou dar uma oportunidade para ele. O Rafael Veiga voltou muito bem nos últimos 2 jogos. É um cara que a gente sabe que cobra bola parada do Palmeiras, finaliza sempre bastante, tem uma probabilidade boa de participar de gol, então vamos dar uma moral pro Veiguinha aqui, tá no nosso time, tá? De novo, pessoal, o time mais ousado aqui a gente traz no time do canal, tá? Veiga escalado. E vamos agora para o nosso ataque, tá? Então, para o nosso ataque, a gente vai trazer a nossa planilha de atacantes aqui, tá? Essa daqui eu não vou deixar nenhum jogador de fora aqui, vou mostrar todos para vocês aqui que a gente trouxe na tabela, tá? Eu já me acostumei a fazer isso, quando vocês botem a meta de likes, eu trago de atacante de meias. Como vocês extrapolaram muito a meta de likes lá, eu resolvi trazer, mas com alguns jogadores fechados, tá? E vamos lá, pessoal. O jogador com mais probabilidade de participar de gol é realmente o Borré, tá? 61%, incluindo o time do Vitória, para mim é unanimidade para a rodada. Inclusive, acho que é um baita nome de capitão aqui para a rodada, me agrada bastante. E aí, na tabelinha de atacantes, eu fiz uma divisão. Eu acho que, assim, os jogadores de Palmeiras, Botafogo e Inter, eles estão um pouco acima dos demais, tá? Eles estão voando mesmo, assim, jogando muita bola, tá? Esses 3 times são talvez os principais favoritos aí para a rodada. Então, acho que são nomes bem interessantes aí para a rodada. Na comparação entre Borré e Wesley, acho que o Borré fica um pouco à frente, aliás, bem à frente, pela questão da probabilidade de participar de gol. Vale dobrar o Borré e Wesley? Acho que até vale, tá? O time do Wesley tem conseguido bastante média básica. Aliás, nos últimos 2 jogos dele, ele conseguiu mais de 8 pontos de média básica. É um cara que cria bastante, tem boa probabilidade de participar de gol, até é um cara interessante. Eu acho que eu não vou dobrar, tá? Na comparação entre Igor Jesus e Luiz Henrique, o Igor Jesus está um pouco na frente na probabilidade de participar de gol. Os dois têm média básica parecida, assim. O Igor Jesus tem até uma média um pouquinho maior. Mas dentro desse cenário ali do esgotamento que o Luiz Henrique saiu, acho que não tem muita conversa de que o Igor Jesus está um pouco à frente, tá? E na comparação entre Flaco e Estevão, o Estevão tem até mais média do que o Flaco, tá? Tem um pouquinho mais de média básica, então se a gente olhar essas estatísticas, o Estevão estaria um pouco mais à frente, mas eu não acredito que o Estevão vai para o jogo, tá? Acho que vai o Flaco. Inclusive, ele aparece com a probabilidade de participar de gol perto do Borré. Então, por causa dessa probabilidade de participar de gol, meu segundo atacante vai ser o Flaco Lopes, tá? E a terceira vaga, o mais seguro para quem está liderando as ligas, é ir realmente com o Igor Jesus, tá? Ser o nome mais interessante. Mas, se a gente olhar aqui, a gente tem outros atacantes interessantes, tá? Eu gosto bastante do Everaldo e do Marinho, tá? Aliás, o Marinho aparece com o melhor score para a rodada, por incrível que pareça, tá? Por quê? O time
do Cuiabá tá cedendo muito ponto para atacante, tá? E o Marinho tem feito ótimos jogos, tá? O último dele em casa, ele fez 21 pontos. A gente sabe que o Marinho é aquele cara chuta-chuta, que finaliza bastante, né? Cria bastante chance de gol sempre, cobra algumas bolas paradas, então é um cara que me agrada bastante para a rodada, tá? O Marinho. E aí, desse ano a gente teria alguns outros nomes aqui, por exemplo, os nomes do Fluminense, pelo que o time do Atlético Goianiense tem cedido. A gente teria o Kaiser, né? Alternativa ao Marinho. Os nomes do Fluminense, do Juventude, tá? O time do Bragantino é um dos times que mais cedem pontos para atacante. A gente viu na última rodada ali o Deivinho imitando, o Hulk também entrou e participou de gol, tá? Mas são jogadores que vocês veem que a média deles aqui, ó, tá bem mais abaixo desses outros que a gente tá trazendo aqui, né? Dos nomes do Palmeiras, do Inter, do Botafogo e mesmo dos nomes do Bahia e do Fortaleza, tá? Então, se a gente tivesse que trazer um top 5 para vocês, vamos trazer os nossos favoritos aqui de atacantes. Filtros favoritos. Eu traria a dupla, Borré e Wesley, acho que são nomes interessantes. Flaco Lopes, Igor Jesus e um cara que não tá provável aqui é o Marinho, tá? Marinho também seria um nome que me agrada. Eu não vou dobrar o Inter, tá? Aliás, na verdade, acho que eu vou dobrar o Inter, tá? Como eu não fui com o Alan Patrick aqui, cara, pela média básica do Wesley que ele vem gerando, é um nome bem interessante, tá? Mas eu tenho uma grande dúvida. Eu acho que seria interessante a gente ir aqui com o Igor Jesus, tá? Pelo momento dele. Ou até com o Marinho, seria uma opção bem ousada. Ele tem um bom score para rodada, seria interessante, tá? Tô bem em dúvida, tá? Essa posição aqui, Borré e Flaco, dificilmente eu vou mudar. Essa terceira vaga do ataque, quem quisesse mais na segurança, seria realmente o Igor Jesus, tá? Mas eu tô bastante dúvida como é que eu vou fechar. No meio de campo, o Arias, eu não abro mão dele, mas essas duas vagas de meio de campo aqui, eu tô bastante em dúvida, tá? Talvez um Alan Patrick seria o mais seguro com o Tassiano, ou com o Rafael Veiga, ou com o Felipe Anderson aqui no nosso meio de campo, tá? Na lateral aqui também tô em dúvida, aqui também, tá? Enfim, algumas dúvidas aí que a gente fecha amanhã na live, tá? Mas por enquanto vamos assim, com uma dose de ousadia. Capitão, vou manter o Borré, tá? Acho que é o jogador com mais probabilidade de participar de gol aí na rodada, mas eu acho que o Flaco também seria uma opção bem bacana, tá? Gosto bastante do Flaco para rodada, também tem uma probabilidade boa de participar de gol. Sem o Estevão, ele vai centralizar ali as ações ofensivas do Palmeiras, tá? O Palmeiras precisa muito da vitória, então é um cara que me agrada também. Por enquanto, vamos manter a faixa no Borré aqui, que eu acho que é mais seguro, tá? E finalmente, vamos escalar nosso banco de reservas aqui, como a gente tinha prometido para vocês. Sempre lembrando aí de novo, tá? Se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram, postamos também card de favoritismo ali, de aposta, tá? Bem legal. Meta de likes, em 300 likes aí. Então vamos lá, escalar nosso banco de reservas. Goleiro reserva, vamos com o João Ricardo aqui, tá? Opa, não foi. Vamos com o João Ricardo. Laterais reservas, a gente tem o Vitinho, tem o Jubi, tem o Felipe Jonathan, né? Entre os prováveis ali, né? Entre os favoritos. Por enquanto, acho que eu vou com o Juba, tá? Pela fase que ele tem vivido, é muito bom. Ou com o Juba mesmo, tá? Acho que o Juba não... É que o Felipe Jonathan também seria um nome bem interessante, tá? Zagueiro reserva pro Brito, tá? A gente não vai ter nenhum favorito, tá? É uma questão complicada. Dos disponíveis, a gente teria o Tite, mas acho que não adianta muito, porque pode ser que jogue Cardona, Kusevich e o Tinga, tá? Então não adiantaria muito, mas o Tite é uma opção boa de reserva, tá? A gente teria também o Canu aqui do Bahia e o Thiago Santos, tá? Eu vou com o Thiago Santos aqui no banco de reservas. Como eu falei para vocês, o modelo tá indicando muito um zagueiro do Fluminense, tá? O Thiago Silva é, claro, o melhor nome, mas o Thiago Santos com banco de reservas, acho que pode ser um nome bem bacana, tá? Por isso que nessa rodada eu tô bem confiante em escalar o Brits, diferente da outra que ele não tinha muito reserva, nessa ele tem um que é razoável, tá? Reserva pro Tassiano, a gente teria um Maurício, o próprio Cauli do Bahia seria um nome interessante, tá? O Pikachu também seria um nome legal aqui para rodada, tá? E acho que é isso, tá? Tá bem complicado aqui também a posição de meia reserva, tá? Por enquanto, como a gente tá com o Tassiano aqui, eu falei que o time do Criciúma tem cedido bastante, vamos com o Cauli aqui no banco de reservas, tá? Corredor de bola parado, um cara que finaliza bastante, tá? E atacante reserva pro Flaquito, a gente tem o Igor Jesus, né? Nome muito forte para a rodada. Então, assim, estamos escalados. Gostei bastante do nosso time. Gostei bastante do banco também. É importante, né? Recentemente o time tem poupado bastante nome. Tem Copa do Brasil no meio de semana. Os jogadores desgastados pela Libertadores Sul-Americana. Então, importante montar um bom banco, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Com bastante estatística, bastante análise. Até a live amanhã. Anotem aí 5 horas. Falou!